Obrigado. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Eu ainda uso a cordinha e nos lembra de Valdo Pereira Franco. Ele não perdia uma palestra, e uma dessas palestras, ele era baiano, Feira de Santana, ele estava em Vitória, ele não perdia a palestra. Ele estava batendo papo com os colegas e ele tinha um hábito maravilhoso que eu tenho. Eu vou em palestra, eu anoto os principais itens, ou procuro gravar. E ele estava com essas anotações do bolso. E o orador da noite teve um mal-estar. Em cima da hora ele ligou para o centro avisando que não poderia fazer a palestra. E o Divaldo estava todo contente na assistência. O diretor, inspirado pelo alto, olhou para Divaldo e falou para Divaldo: jovem, no tempo era jovem, vem aqui na frente e faz a palestra. Ele levou aquele susto, ele não esperava este convite, e entre aspas, nem estava preparado ainda. Ele levantou-se, pegou um item que ele tinha no bloquinho e falou durante 40 minutos. Terminada a oratória, ele foi aplaudido em pé. Desde aquela época, depois daquela primeira, ele realizou 12.000 palestras em 20 países. É por isso que eu uso a palavra. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, tema: a fé, mãe da esperança e da caridade. O livro dos Espíritos aborda com excelência sobre as forças latentes em germes no nosso espírito. 3 delas ele destaca: a fé, mãe da esperança e da caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa trindade são inseparáveis. Não é a fé que faculta a esperança de dias melhores? Se Deus quiser, eu vou atingir o meu objetivo. Verdade? Na realização das promessas do Senhor, indicamos uma das promessas do Senhor, de Jesus: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus. Essas forças latentes não seriam as virtudes em germes em nós? O livro dos Espíritos levanta esse problema das forças latentes, que são as virtudes que estão gravadas em nosso perispírito e que estão esperando o momento para eclodirem em redor de nós e do nosso próximo mais próximo, desenvolvendo-as, despertando-as no cotidiano, no exercício da sublime caridade. Essas virtudes, que são as forças latentes, elas estão aqui. Elas estão esperando que nós demos uma oportunidade para elas. Por exemplo, a paciência, o amor ao próximo, o perdão, tudo aquilo que nos faz bem, elas estão aqui gravadas em nós, para nós despertarmos e colocarmos em exercício no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos lá. Exemplo, a virtude do perdão. Olha o perdão. É uma virtude que está esperando que nós o despertemos em nós. Mas Jesus já trouxe uma mensagem sobre o perdão. E o que ele fala no Evangelho? Perdoarás não 7 vezes,
mas 70 vezes 7, e quantas vezes se fizer necessário. O que é a fé, senão essa força gigantesca que emana de Deus sobre o nosso ser? Fé é vivência, é convivência diária com o próximo, através do nosso exemplo vivo de fraternidade, amor e esperança e caridade em ritmo diário. É a fé, é a energia em exercício. A fé não é vir aqui, orar um Pai Nosso, escutar uma palestra, tomar um passo embora. Não, a fé é muito mais do que isso. Ela está esperando nós a colocarmos essa força maravilhosa em exercício diário junto com nossos irmãos. E a fé, ela pode estar embutida na própria convivência em casa, no diálogo, no entendimento e na compreensão. Vamos lá. Se não tendes fé, e fé é autoconhecimento de nós mesmos, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A oração, a prece, nos ensina esse reconhecimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É ela, a fé, que nos conecta ao Criador maior, Deus. Adorar, agradecer e pedir é o pedir e obtereis, força da fé. Não seria gesto de humildade sincera perante o Senhor? Dobrar os joelhos espiritualmente e rogar, através da fé, o auxílio necessário à nossa jornada terrena? É a fé. Tudo isso a fé que vem despertar em nós, de nós nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade, através do nosso exemplo. A vida futura que nos espera não seria um ato de esperança oriundo da fé? Nós temos fé como espírita da vida futura. Infelizmente, o espírita que não estuda ainda acredita na morte. Mas o que é a morte? A morte é um fenômeno biológico. O que perece, o que morre é o corpo. O espírito é um ser imortal, eterno, é luz, é fagulha. Nós fomos criados pelo Criador para termos abundância na vida, e a vida futura nos espera. Portanto, cuidado com os nossos exemplos atuais. Vamos lá. A vida futura que nos espera não seria um ato de esperança oriundo da fé? O que Jesus e Kardec nos ensinam a respeito da fé? Vamos ouvir Kardec. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa é a verdadeira fé. Ela encara o ridículo dos homens. Vamos ver mais aqui? 2, 3. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda,
E a semente, a semente mais pequena que existe no mundo, é verdade? Na palma da mão, nós não conseguimos enxergar de tão pequenininha que é a semente de mostarda. Quem falou isso foi Jesus. Se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, falarás a essa montanha. O que é a montanha? As dificuldades, as barreiras, as provações. Se dizeres com fé e aceitares a situação sem acomodação, tudo isso vai diluir através da fé. Se Deus quiser, eu vou vencer essa provação. Se Deus quiser, eu vou passar no concurso, mas tem que estudar. Se Deus quiser, o plano espiritual vai me auxiliar, mas tem que nos dar trabalho. Não pode ficar com o braço cruzado, tem que trabalhar. Médium, Kardec fala que médium, nós todos somos médios, mais ou menos desenvolvidos, de acordo com o grau de cada um. Mas é necessário voltar ao pensamento, voltar ao trabalho de autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer, buscar profundamente o estudo da doutrina espírita, para nós recebermos o apoio da espiritualidade. Vamos ver mais uma coisinha aqui. Olha aqui. A fé sem obras é morta, é do evangelista Tiago. O que adianta? O que adianta a fé sem obras? O que adianta eu vir aqui falar bonito, usar um português catedrático, bem catedrático, e lá fora não oferecer um pedaço de pão àquele que está sentado na calçada, um café com leite, um abraço, um olhar? Não adianta nada, a fé tem que ter obras, obras de caráter espiritual, trabalhar na fluidoterapia, abraçar quem chega no centro através do atendimento fraterno, receber este povo necessitado de espiritualidade, pedindo socorro. Veja bem, o auto-suicídio, o suicídio, está aí com as rédeas soltas aí fora, levando essa juventude maravilhosa embora. Através do quê? Das drogas, da velocidade, da falta de respeito, do excesso do álcool, do excesso da sexualidade sem disciplina, uma geração com uma existência vazia, e nós não fazemos nada. Nós vamos deixar a casa cair? Não! Nós vamos em busca dessas almas, nós vamos socorrer essa família, socorrer esse jovem, socorrer o adulto, socorrer o velho, fazer alguma coisa. Nós não reencarnamos aqui na Terra para fazer turismo. Opa! Nasci de novo. Agora eu sou jovem, eu sou adulto, vou fazer aquilo que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Não, não é assim a vida, não. Temos que ter responsabilidade. Responsabilidade dobrada, vigilância, disciplina, para nós atingirmos o objetivo aqui na Terra. Qual é? A nossa evolução espiritual. Nós temos que ter cuidado com a vida. Eu faço o que eu quiser. Eu saio das drogas, faço o que eu quiser. Não sai, não. E não faz o que quiser, não. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele é dentro de um limite. Nós temos um limite para nós atingirmos. Quando nós começarmos a passar fora daquele limite, a bendita dor veio chamar a atenção. Veio nos colocar novamente no caminho. Olha a função da dor. Deus nunca castigou ninguém,
jamais castigará alguém. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias dores, pelas nossas próprias enfermidades. Como? Sim, pela nossa invigilância. Porque nós temos no Evangelho limpo, em casa, encapado, com ouro dourado, guardado na estante, cheio de pó. Nunca foi aberto o Evangelho. Lembrando de um caso que aconteceu comigo. Um casal veio, naquele tempo estava ainda em atividade no Brasil. Trabalhei 30 anos. Veio um casal que procurou no gabinete. O meu casamento está indo pelo ralo. O que eu faço? Peguei, fui na casa deles, orientei o casal em nome de Jesus e dei o Evangelho. E falei para eles, qualquer coisa vai conversando com a gente, através do WhatsApp e através de outro meio de comunicação. O casal se equilibrou. Nunca abriu o Evangelho uma vez. Abriram no dia que eu fui visitar o casal. Nunca abriu o Evangelho. Estava lá, cheio de pó de traça. O Evangelho não é para enfeitar a entrada da casa ou a estante. É para passar as mensagens para o nosso coração, para o nosso cotidiano. É isso que a fé faz. Vamos lá, outra. Olha a palavra de Jesus. A tua fé te curou. Olha, essa frase tem profundidade. Para que ele falou essa frase? Para aquela velhinha que sofria há 12 anos de um fluxo de hemorragia de sangue. E ela estava desesperada há 12 anos, não encontrava cura. E ela soube que Jesus estava chegando ali naquele povoado. Mas Jesus sempre tinha ao lado dele 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas ao lado dela. E a velhinha falou, meu Deus, como é que eu vou chegar perto desse homem, desse profeta? Meu Deus, ele não vai conversar comigo. E ela foi se enfiando no meio da multidão, se enfiando no meio do povo, e chegou pertinho de Jesus. Mas Jesus estava olhando para a multidão, mas sentindo a presença dela. Quando ela chegou perto de Jesus, ela pensou positivamente, se eu encostar a minha mão no vestido sagrado de Jesus, eu vou me curar. Quando ela chegou, encostou a mão na testa de Jesus, parou e falou para Pedro, para João, alguém me tocou. Como é? Tem quase 4.000 pessoas aí me tocando. Não. De mim saiu energia. Era a fé da velhinha que tinha ganho essa misericórdia do alto através de Jesus. Falou para João, de mim saiu energia. E a velhinha ficou assustada. E ela falou, fui eu, mestre, que te tocou, me perdoa. Não tem nada que perdoar. A tua fé te curou. Vai em paz e que Deus te abençoe. Poder da fé. Poder da fé. Veja bem, na hora que ela tocou, ela recebeu aquele pulso de energia espiritual. Na hora que aquele fluxo de sangue cessou, ela nunca mais teve nada. Vamos ver mais uma? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que? Da ignorância espiritual
é a busca do conhecimento, né, espiritual, através da fé vigorosa e ativa, do autoconhecimento. Está aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que nós vamos conhecer a verdade? Temos que colocar fé naquilo que nós vamos fazer através do autoconhecimento, do estudo, mudança de comportamento. O ser humano ainda, e nós nos colocamos no meio, nós somos ainda muito indisciplinados. Mas o Evangelho, com a misericórdia do alto, vem nos corrigir com amor, vem nos trazer a mensagem bendita da nossa renovação. Seja mais forte a vossa fé do que o sofisma, isto é, a negação e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira, não é fé. Nós temos que defender a doutrina espírita com linagia, com a faca nos dentes. Alguém está fazendo um equívoco contra a doutrina, vá lá e lance luz. Não a cometer, porque a doutrina espírita, ela não põe, ela propõe. A doutrina espírita, ela não converte, ela convida. É uma doutrina do amor, da liberdade. Estamos encerrando. Vamos lá. Vamos citar aqui homens que exerceram a fé, a verdadeira fé, e que enfrentaram o ridículo dos homens, da sociedade, mas foram até o final. Primeiro exemplo, Jesus. Jesus morreu na cruz? Não. Jesus foi assassinado na cruz, recebeu a pena de morte inocentemente, passou pelo ridículo que todo mundo conhece. Jesus, o primeiro exemplo. Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, o próprio Kardec, foi ridicularizado. Chico Xavier foi ridicularizado. Batuíra e outros enfrentaram o ridículo e venceram. Foram os maiores vencedores. Pregai pelo exemplo de vossa fé, pura e singela, para despertar os homens esta virtude tão esquecida. A fé atualmente está muito esquecida. Nós temos que dar exemplo de fé para despertar nos homens, nas mulheres, nas criaturas, a fé. Pregar pela nossa esperança firme, para lhe dar a ver, a sentir a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes, vícios da vida. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não atingam ou até mesmo aqueles que nunca desejaram que, através da fé e esperança imorredoras, os mártires desceram ao sacrifício ergo de amor ao Cristo, esclarecendo o mundo, os ateus, então, os cristãos verdadeiros,
de ser o circo romano que foi devorado pela fera. Por quê? Porque eles acreditavam que tinham a fé na vida futura. Eles não tinham receio da morte. Um dia, Joana de Anjos falou para o Divaldo: Divaldo, você tem medo da morte? Claro, meu, não tenha. Divaldo, não tenha. Tenha receio. Vou falar o que eu falei dias atrás. A morte, ela acontece só no plano fisiológico, no plano biológico. Quem morre é o corpo. A alma é eterna, é luz, é imorredor. Encerrando, só a caridade, através dos exemplos pura e vivenciadas, sem nenhum interesse transitório, desperta o homem ainda materialista e apegado aos valores eternos do Espírito. Não nos esquecemos, essa frase para nós é uma frase verdadeira e maravilhosa. Grave essa frase. Somos herdeiros da sepultura vazia. Jesus nos abençoe.